Agora vai. Hoje a gente vai dar uma continuidade, depois de um espaço muito longo de tempo. A gente estava estudando a segunda carta aos Coríntios e hoje nós vamos voltar ao capítulo 8 e 9. Eu creio que vai dar para a gente falar sobre esses dois capítulos, porque trata-se de um único tema. Paulo está falando da necessidade da igreja de Corinto contribuir com a igreja de Jerusalém. E aí entra o aspecto financeiro da contribuição. Muitas pessoas tentam dizer que dinheiro não tem nada a ver com Deus. Biblicamente falando, isso é um grande equívoco. Dinheiro tem tudo a ver com Deus. A questão não é o dinheiro em si, é a forma que a gente lida com ele. É como eu lido com o dinheiro que vai determinar se o modo é espiritual ou não, se é edificante ou não. Pensando assim, a gente vai descobrir nesses dois capítulos que Paulo gasta aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8 e 9, que dinheiro tem tudo a ver com a nossa espiritualidade. Basta olhar para a vida do filho pródigo. O filho pródigo, ele gastou dinheiro de forma errada, depois, graças a Deus, ele se arrependeu e pôde voltar para Deus. O jovem rico, ele foi vetado para entrar no reino de Deus porque ele não teve coragem de repartir o que tinha com os necessitados, com os pobres. E eu poderia falar de outros exemplos bíblicos, mas eu quero falar mais de uma forma mais panorâmica sobre esse texto. Nós não vamos adentrar em muitos detalhes. O capítulo 8, eu vou ler 2 versículos apenas e depois vamos nos referir a partes do texto à medida que a gente for aprofundando a nossa reflexão. O texto diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação e grande alegria, e a extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade. Até aqui. Se você tiver com a Bíblia, deixa aberta. Se tiver com o celular, de vez em quando você deixa ele lá ativo. É bom a gente se lembrar de um fato. A primeira igreja que existiu, a primeira igreja cristã que existiu, que se tem conhecimento, é a igreja de Jerusalém. Alguns chegam a dizer que é a igreja de Roma. Não, Roma nunca foi a primeira igreja. A primeira igreja nasceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e de 120 pessoas o número subiu para mais de 3.000, mais de 5.000, e a igreja de Jerusalém virou uma mega igreja, pessoas que se arrependeram, que se chegaram a Jesus. E quando a gente olha isso, a gente vê que Paulo foi o missionário que saiu de Jerusalém para o mundo. E quando Paulo vai fundando as igrejas, criando as igrejas, uma das acusações que se fazia contra Paulo era que ele estava desvirtuando a mensagem do Evangelho, porque ele não aceitava que o gentio circuncidasse, que o gentio guardasse os sábados, que o gentio fizesse as práticas de festa judaica, porque ele entendia que o que trazia igualdade entre judeu e gentio era a pessoa de Jesus, era a obra de Jesus. O judeu poderia ficar com os rituais, mas o judeu não era obrigado a cumprir. Por isso que no capítulo 15 de Atos, o concílio de Jerusalém é convocado para justamente trazer luz a essa demanda, e mesmo depois desse concílio, que trouxe uma distinção entre como o gentio vive e como o judeu vive, ficou claro que ninguém poderia obrigar a um gentio, ou seja, quem não é judeu, a viver como judeu, mesmo que fosse cristão. Então era comum você encontrar em Jerusalém um judeu convertido que guardava muita da prática do povo judeu. Ele tinha aquilo como o lado cultural, religioso, histórico, mas estava certo de que Jesus era o Messias. Então ele estava tranquilo. Mas Paulo fazia essa distinção clara, o Concílio de Jerusalém mandou carta explicando isso. No entanto, muitas pessoas não aceitaram a decisão do Concílio de Jerusalém
E por onde Paulo ia, algumas pessoas chamadas judaizantes, que eram cristãos, que ainda guardavam a prática religiosa, queriam que os gentios vivessem como judeu. E aí o problema começa a agravar. Eles diziam, Paulo diz que a igreja agora é só dos gentios, os judeus agora estão para trás, não merece crédito. Ele não leva a sério mais a igreja de Jerusalém nos ritos judaicos. E Paulo começou a ser taxado como um desertor, como alguém que estava corrompendo e dilacerando a igreja de Deus. E Paulo mostra com suas ações que não era esta a intenção nem a verdade. E ele faz algo maravilhoso. Ele sabe que Jerusalém está passando por uma grande seca, Israel como um todo. Mas a Judéia, em especial, estava passando por uma grande seca. 2 anos consecutivos. Ele, então, organiza um levantamento de oferta em todas as igrejas, principalmente da Macedônia e da Acaia. Macedônia, quem leu já o livro de Atos, lembra que Paulo estava pensando em ir para a Ásia Menor, e quando ele estava subindo para a Ásia Menor, ele tem um sonho de um homem macedônio, com vestimentas macedônicas, dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. E ele foi, funda a igreja da Macedônia, que tem várias, a principal delas é a igreja de Filipos, daí a carta aos Filipenses, é a principal igreja da Antioquia. E depois de alguns anos ele vai para Acaia. Acaia onde é a Grécia hoje, é do termo, esses nomes, Macedônia e Acaia, eram o nome das províncias romanas. Então, quando você ouvir Acaia, é Grécia, basicamente é a Grécia. A parte ali do Istmo, onde tem Corinto. Corinto era a principal cidade, e tinha Atenas, que era uma outra província, mas Acaia era Atenas e outras, era Corinto e outras cidades próximas. E Paulo recomenda que as igrejas façam um levantamento de oferta. A gente viu isso quando estudou Romanos. Está lá, claro, Paulo volta a falar da oferta para a igreja de Jerusalém. E aqui uma coisa interessante acontece, eu quero chamar a sua atenção. Paulo, quando fala de oferta, de contribuição financeira para ajudar a igreja de Jerusalém, para mostrar que eles eram uma única igreja, não eram 2 igrejas diferentes. A igreja de Jerusalém pertencia aos judeus e a igreja gentílica era a igreja dos gentios. Não. Ele entendia que o Jesus que salvou judeus, salva gentio. E que a igreja que começou em Jerusalém era uma igreja única, unida pelo sangue de Jesus. Aí Paulo traz algo aqui que é muito importante que vocês saibam. Paulo vai dizer, eu vou ler de novo para você, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Que graça é essa que Deus concedeu à igreja da Macedônia? A graça de contribuir, de participar do sustento financeiro do reino de Deus. A palavra é essa mesmo, graça. E o que é graça? Eu creio que a maioria vai dizer, graça é um dom imerecido, é um favor que eu recebo sem merecer. É quando o mérito cai e o favor de Deus, generosidade de Deus, bondade de Deus entra em ação. Isso é graça. Normalmente, teologicamente, esse termo está mais atrelado à salvação. Quando a gente estudou Romanos e Gálatas, nós descobrimos que Paulo vai falar que nós fomos salvos pela graça de Deus. É repetido isso. Isso Paulo quer que você inculque. Você não foi salvo porque você merecia, você não foi salvo porque você fez um trabalho, uma obra para isso, você não foi salvo porque Deus viu sua bondade, você foi salvo porque Deus quis te salvar. E a gente afirma, isso é obra da pura graça de Deus. Paulo lá em 1 Coríntios 15, versículo 10, ele vai dizer, eu sou o que sou pela graça de Deus. É aquele sentimento de que você recebe algo que você não daria conta de ser e nem de fazer. Esse é o entendimento da graça de Deus na nossa vida.
A graça de Deus nos levanta, eu falava isso na oração inicial aqui, é que como cristãos, seguir o padrão que Deus quer é muito difícil, a gente não consegue, e Deus mesmo assim nos levanta, nos perdoa, tudo isso é graça. Se a gente está hoje aqui, é graça, é favor de Deus, não é porque a gente conseguiu, a graça de Deus operou em nós e nós conseguimos e fizemos. Então tem muitas coisas que nós recebemos que são graça, a salvação é a primeira delas. O nosso sustento, as nossas vitórias, as nossas conquistas, tudo é graça. Por isso que você agradece. Viver pela graça é viver por motivos de gratidão, e você encontra razões para agradecer, porque você sabe que se não fosse Deus, você não conseguiria, você não chegaria lá. Isso é graça. Aí Paulo usa o termo graça para o privilégio que eu e você temos de investir no reino de Deus. Isso é graça. Você não merece, não pense você que você está sendo a última Coca-Cola do deserto porque você faz uma contribuição no reino de Deus. Isso é graça. E ele vai falar isso nesse texto como um todo. Depois você vai ler esse texto em casa, quando você tiver tempo. Na NVI ele vai trocar às vezes, ele vai dizer o privilégio de contribuir. Isso é uma honra para você que Deus está te dando. Porque olha que coisa extraordinária. Quando você contribui, olha o tanto de mecanismos que são acionados. Primeiro você vence os seus medos. Será que vai dar? Será que não vai dar? Eu vou dar. Vence seus medos. Segundo, você vence o seu egoísmo. Não quero só para mim, só para mim. Então você está vencendo coisas. Olha que coisa. Você está conseguindo romper, transpor limitações da sua humanidade decaída e pecaminosa. Você está ativando a fé no lugar da incredulidade. Eu creio. Eu estou nas quartas-feiras falando sobre Elias. E Elias, para mim, é um exemplo de fé. E ele se depara com uma viúva. E essa viúva confessa para ele. Se aquilo fosse um filme, se aquela cena fosse gravada, seria cômica. Porque Deus disse assim: eu escolhi uma viúva para te sustentar. Aí dá o endereço para ele, chega na casa da viúva, opa, deve ser uma viúva rica. Quando chega lá, a viúva está lá, prestes a morrer. Ela confessa para ele: eu tenho aqui um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E estou com um plano, olha o plano dela. Fazer 2 bolos, um para mim, outro para ele, comer e vamos esperar a morte chegar. Qual que é esse? Fosse eu, mas Senhor, o Senhor errou o endereço da viúva, não era esse. Mas era aquela. Aí ele confere e diz assim: vai lá e faz o bolo primeiro para mim e depois para você. E ela acreditou, foi lá e fez. A partir daquele dia não faltou farinha nem azeite. E eu tenho uma compreensão daquele texto que para mim é extraordinária. Deus não criou uma pipa de azeite, nem um celeiro de trigo que ela ia lá e tirava todo dia. Não, era a mesma botija, era a mesma vasilha, era a mesma. Todo dia era dia de milagre. Olha assim, será que tem? E minava. Às vezes Deus não precisa aumentar o nosso salário, nossa renda. Às vezes aquilo que a gente ganha, como é que eu cheguei no final do mês com isso que eu tenho? A sandália do deserto, 40 anos, e Deus falou para eles: a sandália que vocês andaram, 40 anos e não acabou. Tem um texto em Lucas, a referência eu não estou lembrado, que Deus pergunta: porventura lhes faltou alguma coisa quando andaste pelo caminho? E eles disseram: nada nos faltou. Então, são essas dinâmicas de vencer a incredulidade, de ser maior do que aquilo que pode nos dominar, que essa área financeira consegue demonstrar quando em nós uma mudança acontece, um crescimento espiritual, de que eu estou desapegado às coisas da terra, passa também pela forma que eu lido com os recursos financeiros. E Paulo chama isso de graça. Deus nos dá essa graça, Deus nos dá esse privilégio de investir, de colocar finanças também no reino de Deus, e não apenas a nossa disposição emocional, física. E ele vai falar algo aqui que eu chamo a atenção a todos, e que Paulo queria chamar a atenção da igreja de Corinto. Ele usa 2 exemplos de como eles deveriam contribuir. Ele tem 2 exemplos a dar.
de uma comunidade, de uma pessoa. Quem é a comunidade? Os macedônios. Quem é a pessoa? Jesus. Vocês têm que aprender a contribuir como os macedônios e como Jesus. Os macedônios estavam participando da mesma campanha para ajudar a igreja de Jerusalém, e Paulo dá aqui dicas de como eles contribuíram, e é chocante, porque eles fazem coisas semelhantes àquela viúva pobre que a gente lê na Bíblia, que Jesus tanto exalta, e ela deu 2 moedinhas, e ele diz, deu mais do que todo mundo aqui. Deu mais do que todo mundo aqui. Diz assim a palavra de Deus no versículo de número 2, no meio da mais severa tribulação. Já bastava a tribulação, ele acrescenta um adjetivo, severa tribulação. Esse povo contribuiu. Provavelmente a igreja de Corinto era mais rica do que as igrejas da Macedônia. Os que se converteram lá na Macedônia eram pessoas mais simples e mais pobres. Mas o mais abençoador de tudo isso é que, normalmente, na Bíblia, a gente tem descoberto que são as pessoas mais simples e mais pobres que dão mais generosamente. Tem essa viúva que eu mencionei, que Elias encontrou, tem uma viúva que Jesus encontrou. Tem tantas pessoas assim que são mais generosas do que pessoas que têm posses. Se as pessoas que têm posses descobrissem a bênção que elas são no reino de Deus, se elas contribuíssem, elas ajudariam mais. Mas ele vai dizer desse grupo, dessa igreja da região da Macedônia, que na severa tribulação contribuiu. E diz mais, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Não é a quantidade, é a generosidade. Pastor, não há contradição? Não há contradição nenhuma no que eu estou dizendo. Não é a quantidade, é a generosidade. Porque para alguma pessoa dar R$100 para ajudar alguém é nada. Mas R$100 para uma pessoa que ganha um salário mínimo é muito. Então, aquilo que eu me esforço para fazer em tudo, é expressão de generosidade. E aqui está uma marca, eles eram pobres, e na extrema pobreza, novamente um substantivo, a pobreza sendo adjetivada como extrema pobreza. Até no IBGE, nas pesquisas que se tem, fala-se de pobreza, extrema pobreza. Nunca impeça alguém que aparentemente é pobre financeiro de contribuir. Isso eu aprendi com um pastor antigo, já faleceu. Nunca proíba. Aí, eu já fui pastor lá na Bahia, igreja pequena, eu vi a pessoa que ganhava um salário mínimo trazendo dízimo, às vezes dando oferta. Eu ficava com o coração, meu Deus. E eu aprendi que quem vai dar para aquela pessoa que foi generosa é Deus. Que vai abrir a porta é Deus. É o que Paulo quer dizer para a igreja de Corinto. Esse grupo da igreja da Macedônia estavam em severa tribulação, estavam passando por grande pobreza. Mesmo assim, eles foram generosos e fizeram isso com grande alegria. Está aqui no texto. Grande alegria. E Paulo vai adiante, dá um testemunho, dou testemunho de que eles deram tudo quanto possuíam, até além do que podiam. Por iniciativa própria, não foi algo imposto, não foi algo obrigado, mas por iniciativa própria. E diz mais no versículo 4. Eles suplicaram, eu estou aqui no versículo 4, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. A palavra santos na Bíblia tem a ver com os crentes, não com os santos, pessoas que são tidas como especiais, são pecadores, como nós, são santos, porque foram santificados por Deus para a salvação. E Paulo diz, eu dou testemunho do que eles foram capazes de fazer, da generosidade, da identificação com aquele que sofre, que precisa. Falta muita empatia nos nossos dias. Falta muita identificação nos nossos dias.
São esses os macedônios que estão nos dando uma aula. Eles têm uma doação integral, algo que Paulo fala dos macedônios que a mim falou profundamente. No versículo 5, na metade do versículo 5, Paulo vai dizer: mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós. Ou seja, a oferta financeira era, na verdade, uma segunda oferta. O que veio antes foi entregar a si mesmo, depois a nós mesmos. Aí eu lembro, não sei se vocês se recordam, da oferta de Caim e Abel. Por que Deus aceitou uma oferta de um e oferta de outro? E a gente vai descobrir lá na frente. Aquele que mata o próprio irmão mostra que o coração não estava fazendo uma oferta verdadeira. Caim ofereceu a oferta do campo, cereais. Abel ofereceu um animal ao Senhor. E Deus olhou o coração dele. Deus recebeu primeiro a ele e depois a sua oferta. É isso que deve estar presente no nosso ser. Quando a Bíblia fala de todo o vosso coração, amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de todo o teu entendimento. Se não tiver emoção no que a gente faz para Deus e até para os outros, a coisa fica sem graça. É na marra, é por obrigação. Tem que ter emoção, tem que ter identificação. É uma doação total. E eles não usaram de desculpa. Eu estou com uma dívida, eu estou com isso. Eles vão e dão. Meio a provas, tribulações, pobreza, a alegria e a generosidade. Paulo ainda, na tentativa de convencer os coríntios a participarem e ter uma medida de exemplo, além de dar os macedônios como exemplo, ele parte para Jesus. Versículo 9, ele vai dizer: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Paulo está falando aqui não da cruz. Paulo está falando de um momento anterior. Paulo está falando de Jesus, aquele que, sendo Deus, estando na glória celeste, na santidade plena e perfeita, abriu mão das suas prerrogativas da divindade, não deixou de ser Deus, mas das prerrogativas, daquilo que ele tinha, e se humilhou, se tornando homem, como nós, não homens pecadores. Ele poderia pecar se ele caísse na tentação no deserto, se tornar um pecador. Mas ele venceu todas as provas no deserto e ele se fez homem sem ser pecador como nós. Então Jesus é o único homem perfeito. Ele, ao se tornar humano, ele não se tornou imperfeito, ele se tornou homem como Adão foi no princípio, sem falhas, sem nenhum erro em si. E é interessante aqui que ele abriu mão da sua glória. Depois de vencer tudo, de não ter cometido pecado, de pagar a conta do homem, ele foi levado aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, em glória e honra, como era antigamente. Então ele perdeu, Paulo está dizendo, o próprio Jesus não teve medo de perder o que tinha para nos abençoar. É esta lógica que ele está imprimindo aqui. Então vocês têm os macedônios como exemplo, mas eu tenho um exemplo maior, de alguém que doou para vocês na cruz, e aqui a ideia que Paulo está dizendo, que ele perdeu todas as suas benesses celestiais para estar entre homens, viver e representar o homem na cruz, sofrer a dor e a morte do homem, e dessa forma se entregar por nós. Ele está dizendo, olha, que é um exemplo de alguém generoso, doador, que não tem economia em dar e amar. Esse é Jesus. E ele tem uma expectativa que esses dois exemplos possam trazer ao coração dos coríntios a generosidade. E Paulo lembra, quem teve a ideia de ajudar a igreja de Jerusalém
primeiro foram vocês aí de Corinto. Então vocês, isso aí está no versículo 10, na terceira linha do versículo 10, vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Vocês também fazem parte disso. Aí Paulo vai trazer algumas coisas aqui que eu julgo muito importantes. Ele vai orientar como deve ser a participação financeira no reino de Deus e para ajudar as pessoas. Ele vai trazer aqui, primeira coisa, nós devemos contribuir não por obrigação. Se a gente não entender que é graça, a gente contribui por obrigação. Isso não é bom. E ele vai dizer assim, versículo de número 11, ele vai dizer que agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em contribuí-la, de acordo com os bens que vocês possuem, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não se tem. Paulo está falando de proporcionalidade. Paulo está dizendo que é a medida da proporção do que se ganha e do que se tem, não é do que eu quero dar, porque normalmente o meu eu sempre quer dar menos. Ele vai falar de proporção. Então, não por obrigação, eu não devo contribuir, não por interesse de retorno, e há muitas igrejas e pastores, infelizmente, que para conseguir tirar algum recurso, o culto gira em torno de dinheiro. E é aquele negócio, é sempre a barganha entrando em jogo, e não o prazer, entender como graça, o privilégio. É sempre tentando mostrar, se você der mais, você vai ser abençoado. E as pessoas despertam, não a fé, mas o interesse. Isso não faz bem. Não faz bem contribuir por obrigação, não faz bem contribuir por interesse, não faz bem contribuir por medo. Mas se eu não der, o devorador vai entrar e vai roubar o que eu tenho. Não é assim. Mas muita gente usa o medo e por medo contribui. Não é bom contribuir também por vaidade. Jesus, ele se depara com alguns judeus que fazem questão de dizer assim, olha, estou dando, vejam, é aí que surge aquela frase célebre, o que tua mão direita fizer, a tua esquerda não saiba. Seja discreto, não queira aparecer, não queira bater cinto, acender sino, acender holofotes, não mostre que você é homem generoso. Tudo isso trata com a gente, tudo isso trata com a nossa vaidade. E a vaidade é querer mostrar que é melhor, que é superior. E quando você é capaz de ajudar sem dizer fui eu, você está crescendo num caminho abençoado. E eu conheço algumas pessoas que fazem isso. E muitas delas não são cristãs. Para nossa vergonha. Que fazem, ajudam, eu não existo, no dia que fui eu. Mas quando a gente entende que é graça, que é privilégio, gente, entender que Deus nos escolheu para que eu fosse dele, e que eu investisse na obra dele aqui na terra, isso é para mim uma grande honra. Então não é por obrigação, não é por interesse, não é por medo, não é por vaidade, mas sim por entender que quando assim faço, eu estou vivendo pela graça, eu estou vencendo o meu egoísmo e eu estou honrando a Deus de todo o meu coração. E quando ele chega aqui no capítulo 9, ele vai falar da generosidade. Ele vai sempre trabalhar o tema generosidade. Porque quando você entra pelo lado da generosidade, R$100 para uns é uma expressão de generosidade.
1.000, 2.000 para outros, é uma expressão de generosidade, porque vai depender do que você tem. Jesus, eu volto a insistir, a viúva pobre deu 2 moedinhas, que talvez alguém dissesse, não dá nem para comprar uma dúzia de banana. Mas proporcionalmente a ela, o que ela tinha era uma expressão de generosidade. E a gente precisa aprender isso, a generosidade e, sobretudo, a participar com alegria desse momento. Eu vou ler 2 versículos, no capítulo 9, que vão lançar luz sobre isso. Versículo 5, lá no finalzinho, as 3 últimas linhas do versículo 5, Paulo vai dizer: então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Paulo está dizendo, a minha oferta pode ser expressão de generosidade e de avareza. E claro que o que vence aqui, Paulo quer dar ênfase à generosidade. E Paulo estava preocupado. Sabe qual era a grande preocupação do apóstolo Paulo? É que ele criou uma comitiva de algumas igrejas da Macedônia, os primos pobres, para irem receber a oferta, para levar para Jerusalém depois. E Paulo diz, mas será? E se esse pessoal que se esforçou, deu mais do que podia, chega lá e encontrar aquela igreja rica, aquele povo avarento? É por isso que Paulo está escrevendo tudo isso, porque ele foi impactado pelo que a igreja da Macedônia fez, e ele fica assim um pouco ansioso, para não dizer muito. E ele diz assim no versículo número 3, estejam preparados, vão guardando esses recursos, que lá no coração ele tinha um pouco de receio da igreja não responder à altura. E ele vai no versículo de número 7, na segunda linha, vamos ler o 7 todo, né? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Durante um tempo, essa afirmação me incomodava muito. E eu vou dizer por que me incomodava. Eu ficava pensando, mas Deus, quer dizer que você só ama se eu der com alegria? Eu acho muito pouco para o Senhor me amar só se eu der. Eu estou abrindo o coração para vocês, porque eu descobri agora o sentido desse texto. Porque tudo está envolvido com alegria. Deus se alegra porque alguém se alegrou. E porque ele se alegrou, ele tem a disposição de amar a quem se alegrou e amou alguém, por isso que deu. Os 2 atos estão em Deus e deveriam estar em nós. Amar alguém e dar com alegria porque você amou alguém. O que está no coração de Deus? A alegria de ver que você amou como Ele ama, e por isso que você se alegrou, Ele se alegra. Você amou, Ele ama, porque isso promove amor e alegria. Então, esse ato de Deus amar, quem dá com alegria, é porque quem está fazendo o ato de doar da forma certa, experimenta o que Deus experimenta, amar e ter alegria. Nós de alguma forma, guardadas as devidas proporções, vivenciamos aquilo que Deus vive na questão de amar a quem dá com alegria, porque Deus deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse ato de amor, de dar, hoje nos dá grande alegria. E a gente ama porque Deus nos deu o seu Filho. E hoje é muito tranquilo ler esse texto, quando Deus diz que Deus ama quem dá com alegria, porque entendeu que o ato dele dar não é uma exploração de Deus, é um privilégio, é uma honra que poucos desejam. Então, meus irmãos, olhando aqui já para o final da nossa reflexão, Paulo, no capítulo 8, vou voltar agora ao capítulo 9, versículo 6, Paulo acrescenta um outro estímulo. Olha o raciocínio do apóstolo Paulo, é muito importante você entender o raciocínio do apóstolo Paulo.
Ele quer despertar no povo a ideia de que contribuir é uma graça, é um privilégio, é uma honra, não é um peso. Aí ele dá 2 exemplos. A igreja da Macedônia, ele dá o exemplo de Jesus. Só depois é que ele vai falar da lei da semeadura. Só depois ele vai dizer, olha, vocês que estão dando, vocês estão fazendo igual um agricultor, semeando, plantando. E quem planta, colhe. Jesus diz 10 por 1. Qual é a proporção? Não lembro. Só sei 100 por 1, 60 por 1 e 40 por 1. 40, 60 e 100. 40, 60 e 100. Você planta 1, ganha 40, planta 60, planta 1, ganha 60, ou planta 1 e ganha 100. Nem Silvio Santos faz isso, português. E a gente vai vendo aqui que Deus deixa por último. Alguns apelam primeiro por isso, e Paulo diz, deixa por último. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Versículo 6 do capítulo 9. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. A lei da semeadura. Se você não planta, você não colhe. E aí vem algo que eu li hoje, eu estava estudando para falar isso. A palavra generosidade pode vir. O William Barclay, ele fez esse comentário. Ele diz, olha, eu não estou fazendo um apanhado de origem de palavra, mas tem tudo a ver. Ele diz, olha, a palavra generosidade pode vir de gens, semente. Bato com o que está aqui. Quem é generoso é quem semeia. Mas pode vir de gênero, generosidade. No sentido de que eu sou homem, mulher pleno, quando eu invisto, quando eu contribuo no reino de Deus. Eu estou sendo gente. Eu olho para as pessoas como se fossem gente. E é interessante que ele coloca a ideia da semente, de você semear. E nós sabemos lá em 1 Coríntios que quem dá o crescimento, quem faz produzir é Deus. Mas alguém planta, e esse alguém são os homens, são as pessoas. E Paulo vai dizer aqui claramente que nós devemos olhar esse ato de doar, de contribuir, como um ato de plantar semente. Aí no versículo 10 e 11, ele vai fechar a ideia, quando ele fala: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade se resulte em ações de graças a Deus. Tudo começa com generosidade da nossa parte, depois entra o Deus que supre aquilo que saiu da nossa conta, do nosso cofre, fazendo chegar a nós. Uma retribuição. Ele enriquece aos que são generosos, mostrando que quem não é generoso não recebe. E por fim ele vai dizer algo que eu acho interessante, e isso eu digo sempre: seja o motivo de oração de alguém. Eu vou trocar em miúdos isso. Quando você faz algo por alguém, ou uma ajuda, qualquer tipo de ajuda, e essa pessoa, ela agradece a você, ela não vai só agradecer a você, ela vai agradecer a Deus por você. Eu digo sempre: seja motivo de gratidão, de oração de pessoas. Uma hora a pessoa vai dizer: meu Deus, eu estou aqui precisando de uma ajuda, e ninguém me ajuda, eu estou aqui solitário, sofrendo, ninguém olha para mim. Aí você surge, liga para aquela pessoa, se prontifica a ajudar,
quiser conversar, vamos conversar. Eu estou aqui, estou orando por você. Aí a oração dessa mulher vai ser diferente, vai dizer assim, muito obrigado, porque a Aline ligou para mim hoje. E eu quero agradecer ao Senhor pela vida da Aline. Você, ao fazer alguma coisa, passa a ser motivo de gratidão. O seu nome é mencionado nos céus porque você fez algo por alguém. É isso que Paulo vai dizer no versículo 13 do capítulo 9. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanhará a confissão que vocês fizeram do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Paulo está dizendo, foi um preço para você, vocês tiveram que mexer nas economias de vocês, mas saiba que hoje mesmo, quando essas pessoas receberem o que vocês estão dando para elas vão agradecer, obrigado, Senhor, pela igreja que está lá em Brasília, que ajudou a gente aqui. E a gente vai ser mencionado no céu. Isso para mim é extraordinário, saber que eu não sou aquele upidão, mas eu sou motivo de oração de gratidão. Veja como a posição se inverte. Eu posso estar no céu como aquele que está pedindo, não tem nada errado em pedir, mas quando alguém ora e meu nome é mencionado no céu, como eu sou alguém que ajudou, que fez diferença, faz toda a diferença. A gente cantou no começo essa música, né? Por isso que eu pedi o Fernando para a gente cantar Barnabé, de 1614. Mas essa música é extraordinária. Esse homem, se você puder ler, está lá em Atos, né? De Atos ali, de 1 a 12 mais ou menos, você vai encontrar toda a vida de Barnabé. E Lucas faz questão de mencionar a importância desse homem. E não só foi ajuda financeira, ele foi pau para toda obra, verdadeiro poço de piranga na vida de qualquer cristão. E lá em Barnabé dava a mão, Barnabé segurava, apoiava, estava ali junto. É assim que a gente deve ser. Então fechamos o capítulo 8 e 9 de Coríntios e a gente vai, de vez em quando, vai intercalando, colocando uma mensagem que Deus dirija, mas vamos continuando as reflexões livro a livro e chegar, se Deus quiser, a Apocalipse. Nós vamos estudando a Bíblia toda, o tempo todo, para aprender dessa palavra. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos ficar em pé um pouco. E eu vou pedir para o Fernando fazer essa oração. Nosso Deus, obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua palavra, Senhor, que se revela cada vez de uma maneira diferente, Senhor, para os nossos corações, pelo entendimento que o Senhor tem dado. Senhor, queremos pedir agora, Senhor, que o Senhor faça o nosso coração como o de Barnabé, Deus, coração pronto ao serviço, Senhor, ao auxílio, Senhor, atento às necessidades, Senhor, que seja também isso uma marca da igreja, Senhor, que nós queremos constituir, Senhor. Que o Senhor possa selecionar e transformar corações, Senhor, para terem essa disposição, meu Deus, de serviço, Senhor, de expressar a sua gratidão e louvor também na área financeira, Deus. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a combater nossas próprias paixões, nossos próprios desejos. Senhor,